Olá, o meu nome é Evelyn Ribeiro e eu sou a Lady Master do estúdio Lady Slash e hoje eu vim conversar com vocês sobre isolamento dos cílios inferiores. É uma parte bastante importante do procedimento, mas que as profissionais que estão, principalmente as profissionais que estão iniciando na área, têm bastante dúvida, porque acabam às vezes deixando as clientes com os olhos vermelhos e não sabem qual a melhor forma de fazer isso. Então, eu te dou duas opções para você fazer isso de uma forma mais tranquila, mais confortável. A primeira delas é fazer com a cliente de olhos fechados, exceto para aquelas clientes que têm os olhos muito pituquinhos, muito pequenininhos, que aí provavelmente você vai sentir dificuldade de conseguir fazer esse isolamento com o olho fechado. Caso ao contrário, normalmente eu faço dessa forma, porque para a cliente é muito mais confortável do que ela ficar lá tentando ficar de olho aberto. Mas caso você não consiga fazer dessa forma, então você pode pedir para ela abrir os olhos, mas não pedir para ela olhar para trás, como a maioria das profissionais eu vejo fazendo, que o globo ocular, quando ele vai fechar, ele tem que fazer toda a movimentação. E aí o que acontece? O PET, ou enfim, o material que você utiliza para fazer esse isolamento pode acabar entrando no olho dela durante o procedimento e aí por isso ela acaba ficando com os olhos vermelhos. Então, quando eu faço com a cliente de olhos abertos, eu peço para ela olhar para frente, na mesma direção que ela já está olhando, porque aí ela só tem que completar o fechamento do globo ocular e ela não vai movimentar o PET e não vai correr o risco dele ficar roçando nos olhos dela. E aí, quais são as opções que você tem para fazer esse isolamento? Nós temos o PET de gel, que é o mais conhecido, ou também chamado de iPad. Aí nós temos a fita para peles sensíveis, que é uma fita da 3M, uma fita azul. Nós temos a fita mágica. Eu não gosto de usar a fita mágica, mas eu vou dizer para vocês um pouquinho mais sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada material. Nós temos também a fita Fuan e o próprio Micropore. Então, assim, a via de regra, eu normalmente utilizo o PET de gel, que ele é o mais fácil de colocar e o mais confortável para cliente, por ele ser geladinho, de gelzinho, é só a gente retirar ele da fita e colocar na cliente, então é muito mais rápido, mais confortável. Porém, eu percebi que tinha muitas clientes que reclamavam de uma certa coceirinha. Assim que eu colocava o PET nelas, elas reclamavam que estavam sentindo uma coceirinha. E aí eu, vendo, né, todos os componentes que tem ali no PET, provavelmente algum dos componentes pode causar essa certa reação alérgica, essa certa coceira. E foi aí que eu comecei a buscar outras opções para fazer esse isolamento dos cílios inferiores. Então eu gosto muito da fita Fuan. A fita Fuan, ela é uma fita um pouquinho mais grossa, então para você que está iniciando, que ainda não tem tanta habilidade com as suas mãos, ou seja, que ainda não tem tanta, não sabe exatamente o ponto de precisão que você pode fazer com a pinça do isolamento, essa fita Fuan é muito indicada, por ela ser mais grossa, você não corre o risco de acabar perfurando ali aquela fita e chegando até a pele da cliente. E também para clientes que lacrimejam com muita facilidade. Se você já tem uma cliente que você já sabe que ela é muito sensível, que ela lacrimeja com facilidade, você já deixou isso anotado na ficha dela. Quando ela retornar para manutenção, você já vai direto na fita certa. E essa fita Fuan, como ela é um pouco mais grossa, ela não deixa subir a lágrima. Então, o que eu faço? Eu coloco um pedacinho de papel toalha mesmo, bem no cantinho do olho, no canto externo, e coloco a fita Fuan. E aí, se a cliente lacrimejar durante o procedimento, se ela tiver um pouco mais de sensibilidade ao fumê do adesivo, esse papelzinho vai sugar as lágrimas e a fita Fuan não vai deixar subir a lágrima
encostando no cílio dela e atrapalhando todo o teu procedimento, a tua agilidade, deixando você nervosa e também podendo atrapalhar na durabilidade. O ponto negativo da fita Fuan é que ela é um rolo e você tem que cortar um pedaço desse rolo de acordo, mais ou menos de acordo com o olho da cliente, você tem que cortar a cada procedimento. E em relação àquela coceirinha que eu comentei com vocês, você pode tanto utilizar a fita Fuan, quanto você pode ter uma fita micropor, mas eu não indico que aquelas micropor de farmácia, porque essas micropor de farmácia, gente, elas são muito colantes, elas são tão boas que elas colam demais, então você tem que ficar tirando muitas vezes o excesso da cola. Então eu prefiro aquelas fita micropor que a gente compra mesmo em loja que vende produtos de alongamento de cílio, que são fitas mais assim com qualidade ruim, que vem normalmente da China, e aí você tira uma ou duas vezes a colinha, aí você vai fazer um X na cliente antes de colocar o pet de gel. Isso para as clientes que têm sensibilidade ao pet de gel e que tem a famosa coceirinha que eu falei para vocês. Você também pode fazer isso com a fita 3M da Nexcare, que é uma fita para peles sensíveis. Você também tem que tirar um pouquinho da cola antes de colocar na cliente, ou se você quiser, você pode utilizar somente a fita 3M. Mas aí nesse caso, como ela é azul, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade para conseguir visualizar os fios. Se você tiver dificuldade, aí o indicado seria você colocar o pet um pouco para cima. Mas quando você fizer isso, de colocar primeiro uma fita em X, né? E depois o pet por cima, você não precisa colocar o pet tão próximo da linha d'água. Você pode colocar ele mais distante, porque na verdade o pet ele vai servir só para te dar o fundo branco e para você conseguir fazer a marcação ali do mapeamento, né? Porque é muito melhor fazer a marcação do mapeamento em cima do pet, que tem uma área bem maior e uma área branca. Então, esses são os pontos positivos e negativos para vocês decidirem, né? O que vocês gostam mais. Eu indico que vocês tenham diversas opções no local de trabalho de vocês, porque aí vocês conseguem se adaptar a todos os tipos de peles, a todos os tipos de cliente. Eu costumo anotar todas essas informações na ficha da minha cliente, se ela tem coceira, se ela tem a pele muito sensível, se ela chora, lacrimeja com muita facilidade, porque aí quando ela voltar para manutenção eu já sei, eu já vou ser mais assertiva, eu já sei qual é a fita que eu tenho que utilizar nela, lembrando que a gente tem que proporcionar para nossa cliente muito além de um cílio lindo, a gente tem que proporcionar uma experiência, e essa experiência tem que ser uma experiência tranquila e sem dores. Então, quanto mais a gente souber conhecer a nossa cliente, o perfil da nossa cliente e mimar ela, proporcionar esses pequenos detalhezinhos que fazem toda a diferença.